Vai ter um papo agora com o médico urologista. A Aurora Fernandes está aqui ao vivo com a gente. E eu já quero começar a perguntar, Aurora, se essa percepção de diminuição no número de casos, ela tem a ver com a pandemia. Porque a gente sabe que muita gente teve medo de ir até um consultório médico por conta de toda essa situação que a gente está vivendo. Será que isso está refletindo nesses números? Muito bom dia para você. Oi, Rogê, bom dia a todos. Pois é, eu estava até conversando aqui com o médico urologista que está com a gente hoje, que é o Hamilton Franco Filho, e a gente falava sobre esses números, se são considerados baixos. Na verdade, ele acredita que os números são bem maiores, que muita gente ainda não foi diagnosticada. Bom dia, doutora Hamilton. Bom dia, Aurora, tudo bem? Joia, vamos começar falando sobre esses números. O Rogê quer saber se o senhor acredita que pode ter alguma relação com a pandemia. As pessoas deixaram de procurar ajuda e por isso muita gente tem a doença, mas não foi diagnosticada. Tem relação? Certo, correto. Provavelmente sim. Na pandemia, as pessoas ficaram com medo, né? Totalmente justificável de procurar o médico, de procurar ajuda. E termina que o câncer de próstata, por ser um câncer que é assintomático, muitas vezes ele precisa do rastreio mesmo, a gente termina ficando sem o diagnóstico, né? E quando ele vai aparecer algum sintoma, seja por um sangramento na urina, às vezes alguma dificuldade de urinar ou até fraturas ósseas, que são sintomas mais tardios, a gente termina um diagnóstico mais tardio, né? Então, acho que pode ter relação sim. O diagnóstico precoce, ele aumenta as chances de cura, mas ainda que seja um diagnóstico tardio, ele é um câncer que tem grande sucesso no tratamento? Certo, ótima pergunta. O câncer de próstata, ele é um câncer que a gente fala que ele é de certa forma indolente, ou seja, ele às vezes demora a mostrar a sua real agressividade. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que o rastreio se inicie da seguinte forma: aos 50 anos, para pacientes que não têm nenhum fator de risco, ou 45 anos para pacientes que têm algum fator de risco. O que seria o fator de risco? Seriam pacientes que têm familiares de primeiro grau, que teve câncer de próstata, ou pacientes negros que também têm um risco aumentado. A gente acredita que pacientes que têm familiar chega a dobrar a chance em relação à população geral. Então, assim, respondendo um pouco a sua pergunta, o câncer de próstata ele é diagnosticado com a biópsia depois que a gente tem um rastreio positivo, que é feito tanto pelo exame de sangue, pelo PSA, quanto pelo exame digital do reto, que é o famoso toque retal, certo? Depois que a gente faz o diagnóstico, mesmo em fases que o câncer já está avançado, hoje em dia há várias opções de tratamento, que vão desde a cirurgia, tratamento complementar com medicamentos, que vão suprimir os hormônios e controlar a doença. Claro que cada tratamento é individualizado para cada local que a gente acha a doença, em cada estágio. Mas sim, mesmo em estágios avançados, a gente consegue sim, às vezes, chegar à cura do paciente. Você falou aí a partir de 45 anos, se a pessoa já tiver algum caso na família. Exatamente. É possível que a doença se manifeste em pessoas mais jovens do que 45? É possível sim. Embora a gente não faça um rastreio ativo, algumas vezes a gente pode achar pacientes mais jovens do que 45 anos tendo o câncer de próstata, embora não sejam casos mais raros. Como a biópsia de próstata é um exame invasivo, a gente só faz casos que tenham rastreio positivo, a nível populacional, a gente só vai fazer esse exame, que é um pouco mais invasivo, em populações que sejam mais suscetíveis à doença. A gente sabe hoje que quanto mais velho o paciente está, quanto mais idade, aumenta o risco do câncer de próstata. Por isso, a nível populacional, lógico que cada paciente é individualizado, mas a nível populacional a gente indica o rastreio, Sociedade Brasileira de Urologia, com 45 anos com fator de risco ou 50 anos sem fator. Para finalizar rapidinho, eu queria que o senhor falasse sobre a importância de não ter preconceito e procurar ajuda. Certo, ótimo. Assim, o câncer de próstata, como a gente falou, ainda é um câncer muito comum, né? E ele, se diagnosticado precoce, ele tem uma ótima chance de cura justamente pelo aquilo que a gente falou. Ele demora até ter uma agressividade alta. Então, assim, ele é um câncer mais indolente. O rastreio ainda é muito importante, não só pelo sangue, mas também pelo exame do toque retal, que ainda gera muita controvérsia e muito medo na população em geral. É um exame que é muito simples, em geral é muito rápido, não dura nem 1 minuto, e que tem muitos mitos da gente que ainda gera certo preconceito, né? Mas assim, é um exame muito simples, a gente deve acompanhar o exame de sangue também, o quanto ele está aumentando, e com isso a gente consegue um diagnóstico mais cedo e aumenta muito a chance de cura. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Rogê, não dói nada e salva vidas.
É isso, fica esse recado importante, faça a prevenção. Então, os homens que estão nos assistindo, essa entrevista, eu acredito que pode ajudar, inclusive, a salvar vidas. Obrigado, tá, Aurora, pelas informações.